A paz do Senhor Jesus, nesses versículos, Deus vai falar com você. Êxodo 19. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 16, que fala assim: ó, E ao amanhecer ao terceiro dia houve trovões e relâmpago, e uma espessa nuvem sobre a monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram de pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés ao cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se acheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos adverte, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, Arão, contigo e os sacerdotes, porém o povo não ultrapasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. E desceu Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse texto aqui vai falar acerca de um encontro que Deus marcou com o povo de Israel. Mas nós vamos entender, né, que para esse povo estar ali, mesmo de longe, porque existia um limite para eles estarem, Deus, ele ordenou a Moisés que fizesse o povo se consagrar, lavar suas vestimentas, se preparar para estar ali, porque Deus era santo. Deus é santo. E nós vamos entender todo o cuidado que Deus tem para colocar o povo ali diante da sua presença e as orientações acerca de que nós temos que nos purificar. E ele fala assim no versículo anterior aqui, ó. E também diz o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica hoje, amanhã, e lavem eles todas as suas vestes, né? Um sinal de que nós podemos nos aproximar do Senhor, mas sempre com o coração limpo, sempre com as nossas vestes limpas e de maneira na qual nós vamos entender que nós não estamos diante de qualquer um, mas do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E Deus queria ter um contato com o povo, né? Mas o povo, eles temiam. E o texto diz que eles tinham medo, né? Cada vez que Deus falava, a voz era como de trovão. O arraial estremecia, né? O povo tinha medo. Por quê? Porque subia uma fumaça, tremia grandemente o lugar, havia o grangor da trombeta. E cada vez mais, quando Deus falava, e Deus respondia como voz de trovão. Então, o povo tinha medo, tinha medo. Mas esse versículo veio ao meu coração, amados irmãos, porque o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus continua o mesmo, né? Ele exige de nós santidade. Ele exige que nós tenhamos as nossas vestes limpas. E quando você fala de vestes limpas, né? Não é essa aqui, é as vestes espirituais. Aquilo que Deus nos dá através do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador, automaticamente nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, somos selados. Eu já não sou mais eu sozinha. Deus mora e habita em mim. Então eu tenho que ter todo um cuidado de manter as minhas vestimentas espirituais sem contaminação, sem sujeira. E aqui Deus nos orienta e orientou o povo naquela época. Só que hoje, nós, quando vemos para Jesus Cristo, o sangue dele que nos purifica e nos mantém limpo. Por isso é que quando nós erramos, caímos, nós vamos diante do Senhor e ele nos perdoa. E quando ele nos perdoa, automaticamente o sangue dele é aspergido em nós.
E ali nós somos limpos novamente. Louvado seja Deus. Mas Deus nos convida a mantermos essas, né, essas vestes limpas. Manter, e como a gente faz? Mantendo a distância daquilo que nos contamina, daquilo que faz com que nós caímos. E o texto também traz assim algo claro, irmãos, que o povo tinha medo de se aproximar. O povo não queria se aproximar, né? Tanto é que a convocação que Deus fez foi para Moisés. E a gente conhecendo toda a história acerca de Moisés, acerca do povo, nós vamos entender que no decorrer do tempo de deserto, Moisés foi levantado, irmãos, por Deus para fazer algo que humanamente não se cabia e nem se entendia e nem se podia fazer. Mas como Deus é que deu as ordenanças, Deus é que chamou Moisés, Deus é que se relacionou com Moisés, Moisés recebeu uma aliança da parte do Senhor. Louvado seja Deus. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração esta madrugada, e eu até chorei, irmãos, porque a gente às vezes olha tudo que está acontecendo dentro das nossas igrejas, e eu não estou falando da minha igreja, estou falando de um modo geral. A nossa alma se aflige e fala, meu Deus, como que vai ser? Né? Se hoje está assim, como é que vai ser até a volta de Cristo, até Jesus chegar? E o Senhor me trouxe esses versículos dizendo que Deus fez uma aliança com Moisés. Aleluia. E claro, através da aliança que fez com Moisés, aí decidiu tirar um povo das mãos da escravidão e caminhar com eles pelo deserto por 40 anos para ensinar o povo quem é que manda, quem é que controla, quem é que faz, quem é que opera, quem coloca limites, quem mata, quem decide fazer viver. E muitos não entenderam, irmãos. Muitos não entenderam, a ponto de não entrar, morrer no deserto, porque eles não queriam se dobrar aos ensinamentos do Senhor. Eles queriam ser, sim, abençoados. Quando eles estavam com fome, quando eles estavam com sede, sabia que o Deus que era com Moisés, aleluia, ia providenciar. E quando eles murmuravam, Moisés intercedia diante de Deus e Deus ali abençoava o povo. Mas o Senhor fez me entender nessa madrugada que não era porque tinha uma aliança com o povo, mas era porque ele tinha uma aliança com Moisés. Porque Moisés, lá no início, quando Deus o chamou, ele disse, Senhor, chama outro, porque eu não sei nem falar, não sei nem pronunciar direito, eu sou pesado de língua. E Deus falou, não, vai ser você mesmo, Moisés. Por quê? Porque Deus, ele não precisa de nada que nós façamos para ele. Ele precisa de um obediente. Ele precisa de alguém que vai fazer aquilo que ele ordenou. Embora Moisés dizendo que era para escolher outro, embora Moisés dizendo que ele era pesado de língua, Moisés foi. Moisés pegou o cajado que Deus deu a ele, foi e fez aquilo que Deus ordenou. Entregou todas as vezes o recado que Deus mandou para Faraó e direcionou esse povo. Porque humanamente, imagina um homem levar uma multidão, muitas pessoas, muita gente, muita gente. Então, humanamente, não tem nada a ver com Moisés, humanamente, não tem nada a ver com o povo, mas é com Deus, porque ele é o Deus que se responsabiliza e faz aquilo que está inconcebível dentro da nossa mente humana. E aqui o Senhor me fez entender que a aliança era com Moisés, que a aliança é com quem obedece, que a aliança é com quem quer fazer, mesmo errando, porque Moisés errou. Moisés errou a ponto de ser cortado o direito dele de entrar na terra prometida. Porque era para ele ter falado com a rocha e ele bateu na rocha, mas é porque ele está virado por causa do povo, que era um povo desobediente, um povo que murmurava. E a pior coisa que tem, a gente está do lado de pessoas que não quer intimidade com Deus, não quer servir a Deus, é desobediente e ainda só fica murmurando, só fica questionando, só fica se levantando contra o outro. E eles se levantavam contra Moisés, mal sabendo que se levantando contra Moisés estava se levantando contra Deus, porque Deus o tinha colocado ali. Louvado seja Deus. Então a gente vai entender aqui que as alianças que Deus faz com algumas pessoas, é elas que pesam, né, sobre a responsabilidade do ministério, sobre aquilo que Deus colocou para Moisés fazer. E nós vamos ver que Deus faz coisas tremendas, como, por exemplo, fazer água brotar da rocha, carnes de cordonizes,
cordonizes, abriu o Mar Vermelho, mandar maná, as roupas, né, cresciam no corpo, os sapatos. E Deus fez coisas tremendas, coisas que nunca vistas, e nós não vamos ver mais, porque ele tinha uma aliança com quem decidiu obedecer. Irmã Inês, não estou entendendo o que você está falando. Eu vou te explicar. Se você obedecer através da sua vida, Deus vai fazer coisas grandes. Se você ficar dentro dos mandamentos do Senhor, dos pré-requisitos que Ele tem colocado sobre a sua palavra, é você que vai ser o Moisés desse tempo, dessa hora. Por quê? Porque através de você, através da sua obediência, através da aliança que Deus tem contigo, Ele vai usar você para salvar. Ele vai usar você para direcionar um povo. Ele vai usar você para falar a verdade. Ele vai usar você, aleluias, para poder fazer coisas grandes. Porque isso é uma promessa da parte de Deus. Jesus mesmo disse que aqueles que obedecerem, aqueles que estiverem dentro dos requisitos e dentro daquilo que ele passou, as ordenanças, louvado seja Deus, iriam fazer coisas maiores que ele. Aleluias. E ele sendo filho de Deus, como que nós vamos fazer? Uma obediência, aliança com Deus. Porque quando se trata de uma aliança, amados irmãos, nós temos que entender. A aliança significa assim: eu tenho uma aliança com o Senhor. E Deus fala, vai que eu sou contigo. Vai porque eu vou usar você. Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo assim, tudo que você falar dentro das minhas verdades e dentro da minha palavra, eu assino com caneta de ouro e carimbo. Deus está dizendo, o que você pronunciar, o que você liberar através da tua boca, através, lógico, da ordenança de Deus, não dentro do meu querer e nem dentro da minha vontade, mas dentro daquilo que Deus me colocou para fazer. Deus está falando, eu assino, eu garanto e vou cumprir, vou fazer e vou realizar. Moisés, por quê? Porque não é para que o teu nome cresça. Não é para que você seja favorecido, Moisés. Não é para que você seja reconhecido, Moisés. Não, mas é para que esse povo saiba que eu tenho aliança contigo, Moisés. E eu vou usar você e vai se cumprir e eu vou fazer para que eles vejam que eu sou Deus. Sou Deus para eles e sou Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos. É se colocar, obedecer, olhar para a palavra de Deus e mesmo que em volta de você esteja tudo errado. As pessoas estão andando tudo errado, estão tudo desobedecendo, achando que Deus está gostando. Você fica dentro da verdade, você faz a vontade de Deus, você agrade a Deus, porque você não tem aliança com o homem, você tem aliança com o Senhor. E se você tem aliança com o Senhor, automaticamente Ele também terá aliança contigo. Então vamos ficar firmes, fazendo a vontade de Deus. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e encaminhar essa palavra para mais alguém.